Larissa, boa tarde. Prioridade é sua, começou a coletiva, já tem as informações. Qual a motivação, Larissa? Muito bom dia, Murilo. Bom dia a você que continua acompanhando o QVP. Quem vai trazer mais detalhes sobre a investigação, qual seria a autoria e motivação também com relação a esse crime, é a delegada Cristiane Inocência, que é a diretora do Departamento de Polícia Metropolitana, que está aqui ao meu lado, inclusive vai trazer mais informações. Delegada, muito bom dia. Obrigada pela participação. Estamos ao vivo agora no QVP. Qual seria a autoria e a motivação do crime? Porque muita gente, desde ontem, está curioso com relação a esse caso que repercutiu nacionalmente. Eu queria que a delegada trouxesse mais detalhes sobre este caso. A motivação do crime é passional. O crime foi cometido em função de um triângulo amoroso, uma relação amorosa entre o executor, né, e um ex-namorado da atual namorada do executor. Não sei se me fiz entender. Que a gente estava tentando até entender aqui durante a coletiva. Este rapaz que estava na casa, que foi queimada, seria o de prenome Preá, que seria o ex-namorado de uma mulher que estava na casa, que é a atual namorada de um outro, do executor. Seria isso, mais ou menos, que a gente estava tentando entender aqui, que são pessoas, inclusive, de uma mesma facção. Ela não estava na casa. Ela não estava na casa. Então, voltando. O suposto Preá namorou no passado com a atual namorada do executor. Oi, Murilo, pode perguntar. Não, olha, a princípio, a doutora sabe que existiram muitas informações em relação a este caso, mas eu queria saber dela, como uma delegada, uma titular de uma delegacia especializada. A gente está falando sempre aqui do crescimento absurdo no número de homicídios, de chacinas na capital e região metropolitana. Se assustou a ela a forma como a chacina aconteceu? Crianças foram carbonizadas? Exatamente, a gente até comentou sobre isso desde ontem, né? Mas a gente vai acompanhar o que ela está falando, daqui a pouco eu vou perguntar com relação a esta questão para ela, tá bom? Vamos acompanhar. Sim, uma pessoa supostamente conhecida como Preá. Conta um pouco dessa história para a gente, doutora, como é que surgiu isso, né? Por que é que foram até lá matar o Preá? O principal executor, né, ele foi buscando uma vingança ao Preá, porque ele entendia que, de alguma forma, o Preá ainda tinha algum tipo de interesse na atual namorada dele, correto? E foi lá para se vingar, foi lá para eliminar. E lá ele encontrou também a sogra, né, porque a sogra, que é meio confuso, mas é a verdade, a atual namorada e o antigo namorado, a mãe, se encontravam no mesmo imóvel. Quer dizer, para que as pessoas entendam, nessa casa onde 7 pessoas foram vítimas, 7 pessoas morreram, era a casa da ex-sogra de Preá, e ele estava na casa dela. Exatamente. Delegada, nosso apresentador, inclusive, estava perguntando com relação à repercussão desse crime. A delegada tem anos aí, muitas histórias a delegada já tem acompanhado, mas 7 pessoas carbonizadas, 3 crianças, outras 2 pessoas, inclusive essas outras 2 mulheres, né? A delegada, inclusive, comentou, foram mártires ali, porque elas foram ajudar, inclusive, este adolescente de 12 anos que conseguiu se salvar, saiu para pedir ajuda. Perfeito. Para nós que já labutamos muito nessa questão criminal, estamos acostumados a ver normalmente cenas bárbaras, para mim foi algo completamente muito além do que eu já tinha visto. É absolutamente chocante, é bárbaro, é absurdo. E onde entram, né, aquelas 2 mulheres da outra casa, né? Por que elas também acabaram sendo mortas? É importante a gente dizer, né, doutora, que todas as vítimas foram baleadas, né? Ainda teve a questão da casa incendiada, mas todas as vítimas receberam tiros. Como eu disse anteriormente, nós só podemos estimar qual foi a lesão, exatamente a lesão de cada uma dessas vítimas, quando nós recepcionarmos os laudos periciais, no caso específico, os laudos cadavéricos. Então, por enquanto, a gente pode dizer que temos 9 vítimas mortas. Motivos, né, a causa da morte, a gente só vai poder determinar efetivamente a extensão dessas lesões através de um laudo. E a delegada, as 2 mulheres, como eu falei anteriormente, elas poderíamos chamá-las até de mártires, porque elas foram aquelas que foram abrigar este adolescente de 12 anos que saiu em busca de socorro. Com relação à ação de hoje... Esse é o adolescente que está internado nesse momento, mas em estado muito grave. Exatamente.
Com relação à ação de hoje, né, da polícia, que a gente trouxesse mais informações também. 2 destes envolvidos, eles acabaram, né, com um confronto com a polícia, resistiram à prisão, acabaram sendo encaminhados para o hospital e não resistiram. Outro foi preso em flagrante por homicídio qualificado, a polícia já falou com ele. Quais as informações que a gente pode passar com relação à ação que aconteceu da polícia? Então, nós fizemos, né, para essa diligência que ocorreu da noite de ontem, né, até a madrugada. Na verdade, ela permanece em andamento. Este indivíduo que já foi autuado em flagrante, ele não só confessa o crime, como toda essa dinâmica que nós discutimos aqui, e na oportunidade foram apreendidas armas curtas, armas longas, vasta quantidade de munição, vasta quantidade de droga, radiocomunicador, roupas camufladas, balança de precisão e outros apretrechos utilizados na utilização criminosa. Um quarto suspeito teria, né, evadido do local. Há um quarto suspeito que evadiu e nós estamos em diligências ininterruptas buscando, inclusive, capturá-lo. Inclusive, eu peço até à comunidade, à população, que se sirva do Disque Denúncia e que possa, caso tenha informações, o anonimato é absolutamente garantido, o sigilo é absolutamente garantido, que nos ligue através do 181 e nos informe a localização, caso se saiba desse indivíduo, e reafirme um indivíduo de altíssima periculosidade. Então, é muito importante que a polícia possa fazer seu papel e capturá-lo. Todos esses, os 2 que morreram, acabaram morrendo, e este que foi preso, tinham passagem já pela polícia? Sim, inclusive mandados de prisão já decretados em desfavor dos mesmos. Murilo, você tem mais alguma pergunta para a delegada? Eu fico aqui chocado, porque assim, a crueldade é tão grande. Daqui a pouco a gente volta contigo, Larissa, porque a gente está falando de uma chacina que aconteceu no final de semana em Mata de São João. E aqui vem na minha cabeça 2 mulheres que foram mortas ontem na Baixa do Tubo. Hoje o dia amanhece com registro de mais 2 mulheres mortas encontradas num terreno baldio na região de Cajazeiras. Os 2 últimos meses aqui em Salvador e na região metropolitana, os números aí são alarmantes, é meio que surreal o que está acontecendo. E daqui a pouco a gente volta comentando sobre este assunto que é polêmico, né? Que envolve a Secretaria de Segurança Pública, que está fazendo o seu trabalho, mas a criminalidade não para de crescer.